Que alegria podermos estar juntos nesse primeiro dia da nossa novena de Pentecostes. Chegou o início da novena de Pentecostes, depois de termos vivido uma belíssima novena, a Nossa Senhora de Fátima. Agora é o primeiro dia da nossa novena de Pentecostes. Então não esqueça, hoje à noite temos encontro marcado para esse primeiro passo dessa grande catequese que é o Seminário de Vida no Espírito. E hoje temos um apóstolo, São Matias. Festejamos a festa do apóstolo e por isso queremos rezar por todos os apóstolos, do Papa, aos nossos cardeais, bispos, todos aqueles que nos pastoreiam, dando a vida por nós. Atos 1, 15, 17, 20 a 26, você pode acompanhar a leitura, a primeira leitura que nos é dada hoje. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio da multidão dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120. E disse: irmãos, era preciso que se cumprisse as Escrituras, em que por boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda, um outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acamparam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias, e fizeram a oração. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tu escolhestes, para ocupar o lugar que Judas abandonou no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre ele e a sorte veio a cair sobre Matias, que foi então contado entre os 12 apóstolos. Muito forte essa expressão de buscar a vontade do Senhor, saber qual dos dois era eleito. Os apóstolos tinham um problema, Judas tinha deixado, abandonado, traído, e havia um lugar vacante. Era preciso que fossem 12, como as 12 tribos de Israel, como as 12 portas do templo das muralhas de Jerusalém. Então era preciso que um outro ocupasse o lugar de Judas. Então, os apóstolos em oração, reunidos, buscando a vontade de Deus, fazem essa oração. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tu escolhestes. É bonito perceber que todas as nossas escolhas devem ser submetidas à vontade de Deus e por isso nós devemos rezar sobre as decisões que devemos tomar. Não devemos ter medo de submeter as nossas decisões a Deus, dizendo: Senhor, eu hesito entre essa opção ou aquela, mostra-me qual das duas é a tua vontade. Eu fico muito tocada quando, por exemplo, peço um conselho ao diácono Jorge, o nosso fundador, e ele me diz assim: me dá 3, 4 horas para eu rezar. E às vezes são coisas pequenas que eu dizia, mas por que ele não responde logo? Porque é preciso submeter ao Espírito Santo as nossas escolhas. É preciso saber qual o conselho de Deus, porque Deus é que conhece os corações. E é isso que os apóstolos fazem. E é por isso que Matias é escolhido entre os 12 apóstolos. Salmo 112, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente, seja louvado o nome do Senhor. Elevado sobre os povos todos é o Senhor, sua glória está acima do céu. Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele se eleva para sentar-se e ele se abaixa para olhar pelo céu e pela terra. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo-o sentar-se sobre os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. O Senhor é esse Deus justo, esse Deus bom, que eleva aquele que está como indigente no lixo. Ele é aquele que devolve a nobreza, ele é aquele que faz sentar o fraco entre os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. É bonito porque o Senhor, ele desce na sua condição de Deus, ele desce se fazendo homem
para nos elevar à condição divina. É esse o processo de santificação que dia após dia, com esse exercício da Lexio, com todos os sacramentos que nós vamos vivendo, vai se construindo em nossas vidas. O Senhor vem santificando, o Senhor vem pacificando o nosso coração, o Senhor vem enobrecendo o nosso coração e nos fazer sentar à direita do Pai, sentar à direita dos santos, sentar à direita daqueles que lutam pela nossa santificação. João 15, 9 a 17, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permaneceis no meu amor, como eu aguardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ires e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Foste esta leitura no dia de Matias. Judas foi justamente aquele que não permaneceu no amor, foi aquele que não deu a vida por amor, foi aquele que não permaneceu nessa escolha. O Senhor escolheu Judas, designou para que ele desse fruto, mas ele se afastou da escolha de Deus. Ora, Matias vem para reparar esse erro. Ele vai permanecer no amor. E é bonita essa expressão, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Quando nós permanecemos no amor, quando nós permanecemos na vontade do Pai, nós temos essa alegria plena. Por isso, este é o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos. O Senhor não quer ter conosco uma relação de patrão, de chefe, daquele que coordena. Ele quer ter uma relação de pai, de amigo, de irmão. E por isso Ele quer que permaneçamos na sua intimidade, que permaneçamos no seu amor. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Quem foi então São Matias? São Matias foi então esse apóstolo escolhido pelo Espírito Santo para fazer parte do grupo dos apóstolos, e ele acompanhou o Mestre, ele fez parte daqueles que testemunharam de forma ocular a vida de Jesus. Ele era testemunha da ressurreição. E no livro dos Atos, justamente, vai nos dizer o quanto ele foi escolhido por essa graça do Espírito Santo. Ele recebe em Pentecostes a efusão do Espírito Santo e vai se tornar um valente e ardoroso apóstolo na Palestina e na Ásia Menor, e morre mártir por apedrejamento. Então, um homem que vai até o fim, ele vai morrer dando a vida pelo seu Senhor, ele não vai morrendo entregando a vida do seu Senhor como fez Judas. O sangue de um mártir vem reparar o sangue de tantas injustiças cometidas. Hoje, na leitura patrística, São João Crisóstomo Bispo, século IV. Mostra-nos, Senhor, quem escolhestes. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo e porque era o primeiro do grupo apostólico, foi o primeiro a tomar a palavra. Irmãos, é preciso escolher dentre nós. Ouve a opinião de todos, a fim de que o escolhido seja bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir.
pois estas coisas com frequência são origem de grandes males. Bonito esse conselho de São João Crisóstomo. Ouve o conselho de todos para que aquele que for escolhido seja aceito e que sejamos protegidos de um grande mal que destrói a vida comunitária, que é a inveja. Mas Pedro não tinha autoridade para escolher por si só. É claro que tinha, mas absteve-se. Olha que bonito. A autoridade tem autoridade para escolher, mas ela vai fazê-lo de forma colegial, se abstendo da sua autoridade, para não demonstrar favoritismo. Além disso, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eles apresentaram 2 homens, o José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, mas todos. O que ele fez foi aconselhar esta eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas fora anteriormente anunciada pela profecia. Sua intervenção nesse caso foi interpretar a profecia e não impor um preceito. Continua. É preciso dentre os homens que nos acompanharam, repara que se empenha em que tenham sido testemunhas oculares. Embora o Espírito Santo devesse ainda vir sobre eles, dá a isso uma grande importância. Dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João. Refere-se então àqueles que conviveram com Jesus e não aos que eram apenas discípulos. De fato, eram muitos os que seguiam desde o princípio. Vê como diz o Evangelho, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, com razão assinala este ponto de partida, já que ninguém conhecia por experiência o que antes se passara, mas foram ensinados pelo Espírito Santo. Até ao dia em que foi elevado ao céu, agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Não disse testemunha de tudo mais, porém testemunha de sua ressurreição. Na verdade, seria mais digno de fé quem pudesse testemunhar. Aquele que vimos comer e beber e que foi crucificado, foi esse que ressuscitou. Não interessava ser testemunha do tempo anterior, nem do seguinte, nem dos milagres, mas simplesmente da ressurreição, porque todos os outros fatos eram manifestos e públicos. Só a ressurreição tinha acontecido secretamente e só a eles conheciam. E rezaram juntos dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos, Tu, não nós. Com acerto invocam aquele que conhece os corações, pois a eleição deveria ser feita por ele e não por mais ninguém. Assim falavam com toda a confiança, porque a eleição era absolutamente necessária. Não disseram escolhe, mas disseram mostra-nos quem escolhestes, pois sabiam que tudo está predestinado por Deus. Então tiraram a sorte entre os 2. Ainda não se julgavam dignos de fazer por si mesma a eleição. Por isso, desejaram ser esclarecidos por algum sinal. Bonito essa belíssima catequese de São João Crisóstomo, que vai nos mostrar Pedro e os apóstolos completamente rendidos aos desígnios de Deus, desejosos verdadeiramente de saber a escolha de Deus, a eleição de Deus, a vontade de Deus, e por isso pedir um sinal para que a vontade possa se cumprir. Muitas vezes na comunidade nós fazemos essa oração: Senhor, se é da Tua vontade, abre as portas, mas se não é, fecha. Isto é, impede, não permitas que essa coisa ocorra, que ela se manifeste. Muitas vezes nós precisamos, durante o nosso dia a dia, tantas situações de nos submeter à vontade de Deus. Senhor, que a Tua vontade se faça. Senhor, que o Teu desígnio se faça. Senhor, que Tu possas verdadeiramente me esclarecer sobre esse ponto ou sobre esse outro. Então peçamos a Deus de verdade essa graça de nos rendermos à vontade de Deus e de podermos nos submeter em tudo aquilo que é o desígnio de Deus sobre as nossas vidas. Ele que conhece os nossos corações.
E não esqueça, durante essa belíssima semana, temos uma semana muito especial, é a semana que vai nos conduzir até Pentecostes. E a comunidade se reúne todas as 9 noites. A comunidade para tudo, para escutar, vivenciar o batismo no Espírito Santo. Serão 9 catequeses inesquecíveis que vão nos fazer como um grande caminho de preparação e vai ser o primeiro encontro de seminário de vida no Espírito internacional. Vai estar sendo pregado em 6 línguas, português mais 5 línguas, então você também pode enviar esse link, esse convite para os teus amigos do mundo inteiro, para que juntos possamos receber o batismo no Espírito Santo. E não esqueça, final de semana, Retiro do Carisma. Sexta, sábado e domingo, se inscreva na nossa plataforma de formação, vai ser um momento inesquecível, um momento de muita profundidade com os nossos fundadores, para mergulharmos e sermos todos juntos renovados no carisma fundador. Qual é a grande graça que move a vida de tantas pessoas para deixarem tudo e seguirem Jesus? E qual é esse motor, esse dinamismo, esse entusiasmo que habitam as pessoas da comunidade de aliança, porque um dia foram eleitas para fazer parte de uma família espiritual e têm um segredo que as faz avançar, que as faz progredir. Esse ano, esse Retiro do Carisma será o lançamento da abertura da nova fase das Casas de Aliança. Então, não perca, são apenas 1000 vagas, 1000 inscrições, não vamos aceitar nem mais um, porque temos uma grande surpresa para você durante esses dias. Então, corra, se inscreva e saiba que a sua inscrição vai ajudar nas obras de evangelização da comunidade Sementes do Verbo. Se você puder, inscreva mais 1, mais 2, mais 10. Ponha pessoas que não podem fazer a inscrição, faça uma doação extra e nós guardaremos para aqueles que vão nos ligar, e nós já sabemos que são muitos que vão nos ligar dizendo: irmã, eu gostaria muito de participar, mas não tenho como. Aí nós atribuiremos essas vagas para essas pessoas. Que Deus nos abençoe a todos nessa grande corrida do Espírito Santo, que é esse seminário de vida no Espírito, e que Ele, que conhece os nossos corações, revele verdadeiramente a sua vontade. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. São Matias, rogai por nós.